Subseção 5 da dispensa e inexigibilidade de licitação. Artigo 35. As hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação estabelecidas nos artigos 24 e 25 da Lei 8.666 aplicam-se no que couber às contratações realizadas com base no RDC. Parágrafo único. O processo de contratação por dispensa ou inexigibilidade de licitação deverá seguir o procedimento previsto no artigo 26 da Lei 8.666. Subseção 6. Das condições específicas para a participação nas licitações e para a contratação no RDC. Artigo 36. É vedada a participação direta ou indireta nas licitações de que trata esta lei. Inciso 1. Da pessoa física ou jurídica que elaborar o projeto básico ou executivo correspondente. Inciso 2. Da pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo correspondente. Inciso 3. Da pessoa jurídica da qual o autor do projeto básico ou executivo seja administrador, sócio com mais de 5% do capital votante, controlador, gerente, responsável técnico ou subcontratado, ou, inciso 4, do servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão, do órgão ou entidade contratante, ou responsável pela licitação. Parágrafo 1º. Não se aplica o disposto nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo, no caso das contratações integradas. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo não impede, nas licitações para a contratação de obras ou serviços, a previsão de que a elaboração de projeto executivo constitua encargo do contratado, consoante preço previamente fixado pela administração pública. Parágrafo 3º. É permitida a participação das pessoas físicas ou jurídicas de que tratam os incisos 2 e 3 do caput deste artigo em licitação ou na execução do contrato, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço do órgão ou entidade pública interessados. Parágrafo 4º. Para fins do disposto neste artigo, considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante, ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. Parágrafo 5. O disposto no parágrafo 4º deste artigo aplica-se aos membros da Comissão de Licitação. Artigo 37. É vedada a contratação direta, sem licitação, de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio, com poder de direção, que mantenha relação de parentesco, inclusive por afinidade, até o 3º grau civil, com, inciso 1, detentor de cargo em comissão ou função de confiança, que atue na área responsável pela demanda ou contratação. Inciso 2. A autoridade hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão ou entidade de administração pública. Artigo 38. Nos processos de contratação abrangidos por esta lei, aplicam-se as preferências para fornecedores ou tipos de bens, serviços e obras previstos na legislação, em especial as referidas. Inciso 1. No artigo 3º da Lei 8.248. Inciso 2. No artigo 3º da Lei 8.666. Inciso 3. Nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123. Seção 3. Das regras específicas aplicáveis aos contratos celebrados no âmbito do RDC. Artigo 39. Os contratos administrativos celebrados
com base no RDC, reger-se-ão pelas normas da Lei 8666, com exceção das regras específicas previstas nesta lei. Artigo 40. É facultado à administração pública, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos. Inciso 1. Revogar a licitação sem prejuízo da aplicação das combinações previstas na Lei 8666 e nesta lei, ou, inciso 2, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor. Parágrafo único. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do inciso 2 do caput deste artigo, a administração pública poderá convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos de instrumento convocatório. Artigo 41. Na hipótese do inciso 11 do artigo 24 da Lei 8666, a contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento de bens, em consequência de rescisão contratual, observará a ordem de classificação dos licitantes remanescentes e as condições por estes ofertadas, desde que não ultrapassado o orçamento estimado para a contratação. Artigo 42. Os contratos para execução das obras previstas no plano plurianual poderão ser firmados pelo período nele compreendido, observada o disposto no caput do artigo 57 da Lei 8666. Artigo 43. Na hipótese do inciso 2 do artigo 57 da Lei 8666, os contratos celebrados pelos entes públicos responsáveis pelas atividades descritas nos incisos 1 a 3 do artigo 1º desta lei poderão ter sua vigência estabelecida até a data da extinção da APO. Artigo 44. As normas referentes à anulação e revogação das licitações previstas no artigo 49 da Lei 8666 aplicar-se-ão às contratações realizadas com base no disposto nesta lei. Artigo 44-A. Nos contratos regidos por esta lei, poderá ser admitido o emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei 9.307, e a mediação para dirimir conflitos decorrentes da sua execução ou a ela relacionados.